começar o outro tema. Então o outro tema ele vai demorar só um pouquinho mais que os outros, mas ele é mais simples. Então, o juro composto, tá? Depois, eu estou seguindo um livro didático aqui do colégio, mas depois eu vou pegar outros tópicos importantes, né? Aí é coisa extra para quem quiser saber um pouco mais. Eu vou colocar um pouquinho mais, principalmente pessoal da economia, administração, né? Contabilidade e a galera que faz matemática financeira comigo no curso extra, tá bom? Então, o juro composto é como o juro simples, ele é uma PA, vamos pensar numa taxa de crescimento que soma, né, que nem a gente viu ao dia. O juro composto ele já é uma exponencial. Por quê? Porque ele consegue, ele vai fazendo toda a taxa de juros em cima do valor que você deve, juntamente com quem? Com um valor atualizado. Então esse aqui é o mais perigoso, é o juros do cartão de crédito, quando você paga o mínimo lá, entendeu? E aí você tem os juros lá rotativo, e aí ele cobra em cima daquilo que você deve, e assim vai. É, Nesse caso, a gente vai fazer o juro composto aí, beleza? Que nada mais é que o quê? O juro composto nada mais é que o próprio aumento, o aumento sucessivo, né, que a gente tem. Então, se a gente pensar no aumento sucessivo, é como se a gente tivesse o quê? Um valor final, uma montante, certo? Que nem a gente viu lá. O valor inicial, que seria o quê? O capital que eu tenho, certo? E muitas vezes multiplicado, quer dizer, é 1 mais a taxa, certo? Que é o juro, e aí a taxa de incidência elevado a t. Por que elevado a t? Porque se for 1, vai ser vezes 1. Se for 2, vai ser isso, que vai multiplicar primeiro, depois vai vir o outro. Se for 3, vão ser 3 vezes isso. Então, se for n vezes, vai ser o tempo, o período que você tem. Tá? Por isso que a taxa de crescimento ela é tão alta quando a gente faz o início. Então, eu vou montar uma tabelinha básica aqui. Eu vou só fazer uma montante, uma taxa de juros baixinha, só para a gente ter ideia. Então, imagina o seguinte, para 1%, vamos fazer 1%, tá bom? Então, se a gente fosse fazer aqui, ó, tá? A taxa de 1%, beleza? Então, ele é a mesma coisa que 0,01. Tá, então a gente tem o tempo, a gente tem a montante, certo? O capital, vamos calcular isso daqui. O capital dele, a montante que a gente vai ter aqui logo em seguida. Então, imagina o seguinte, no começo eu tenho 100 reais. Vamos pensar no investimento, 1%. Bastante, né? É bastante. Poupança acho que dá 0,5%. Até que é bastante esse 1% aí. Então, se a gente passa um mês, o que, que vai acontecer? A gente vai calcular em cima 10% disso. Então, vou colocar aqui o 1 mais i, só para a gente ter ideia, né? Que seria, na verdade, eu vou colocar o valor, tá bom? A montante. Ah, não, isso aqui é capital, né? Então, seria o capital. A montante no final vai ser de quanto? Se a gente for pensar, né? Depois de uma taxa de 1%, a gente viu lá, então seria 101, ok? Beleza? Aí a partir desse momento, o que, que vai acontecer? Seria, o próximo capital de um mês vai ser de 101, certo? Só que 1% em cima do 101. Então, 1% em cima do 101, basicamente, vai dar vezes 1,01, tá? Certo? E aí vai dar um valor de 102,01. No próximo mês a gente vai ter o seguinte, né? No segundo mês, quando a gente substituir aqui, já vai dar o valor direto da montante. Então é como se a gente já tivesse multiplicado. Então aqui seria o 102,01 multiplicado mais uma vez, né? Por esse valor aqui, 1 mais 1,01. E aí se eu multiplico esse valor por 1,01,
eu tenho aqui nesse valor 103,03. E aí sucessivamente a gente vai fazendo, né? Então o capital, esse valor seria o valor do capital inicial. E aí quando a gente calcula um mês, ele vai dar esse valor aqui de montante, montante 1. Se calcular 2, a gente vai ter esse valor de montante. Se a gente pôr no 3, certo? Não vamos colocar no capital aqui 103, tá? É o capital inicial, é esse valor que você investiu. Então, 103, não é isso? E aí, acrescentando o valor da porcentagem aí, 1,01, vai dar 104, certo? 0,06. Tá? Então, se você falasse, daqui 3 meses, quanto que vai estar? Então, estaria 104,06, beleza? E aí a gente consegue fazer o cálculo de grande parte do juro composto aí, tá? O tempo, então, tá? Isso aqui é o período. Só tem que tomar cuidado com o quê? Aqui eu vou colocar mês, tá bom? Mês. Coloquei mês aqui. Então, a minha taxa ela é de 1% ao mês. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se aqui eu estou considerando o mês, a taxa tem que ter ao mês. Se aqui tiver ao ano, aqui é ao ano, beleza? Então, é isso daqui, o juro composto. E aí a gente vai para a nossa última parte. Então, é basicamente analisar os problemas e substituir nessa fórmula que a gente tem aqui, tá? Que é a principal. Como eu já fiz a análise dos termos, então, montante, certo? Capital, o I é a taxa de juros e o T é o período que você tem para esse juros ser calculado. Beleza? Valeu, obrigado, hein?